O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, o Espaço Técnico deste mês traz mais informações sobre o Bloco K, o registro de controle da produção e do estoque. Com a inclusão do Bloco K, o fisco vai ter acesso a todo o processo produtivo das empresas e também a movimentação completa de cada item de estoque. Então agora, os profissionais da contabilidade devem ficar bastante atentos ao preenchimento de mais esta obrigação fiscal. Para discutir esse assunto, recebemos em nossos estúdios Christian Linsmaier, empresário da contabilidade, contador, professor e consultor tributário, e Jairo Balderrama Pinto, conselheiro do CRC-SP e empresário da contabilidade. Olá, profissionais da contabilidade. Vamos tratar um assunto aqui que é de bastante interesse, que é o Bloco K. Um registro para o FD ICMS-PI. De início, vamos falar da organização dos blocos, o período de entrega, o início de entrega, o histórico, os obrigados, os registros do Bloco K, os subjetivos e um exemplo. Na FD ICMS-PI foi incluído agora o controle de produção do estoque, que é o Bloco K. O período de entrega do Bloco K é mensal, o que não pode se confundir com o Bloco H, que é o inventário físico. O inventário físico é de acordo com o balanço dos contribuintes. Então, por exemplo, tem empresas que entregam mensais, trimestrais e anual. O Bloco K, a entrega dele efetivamente é mensal, de acordo com a produção do estoque. O Bloco K também vai substituir o livro de registro de controle de produção de estoque, aquele modelo 3, o previsto no parágrafo 4º do artigo 63, convênio sem número de 1970. Tratamos aqui o histórico dos obrigados. Então, inicialmente, estava previsto a sua entrega em 2015, através da redação anterior, dada no parágrafo 7º, da cláusula 3ª, o ajuste CNF 16 de 2014. O que aconteceu? A CONFAZ, o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, houve uma reunião onde eles discutiram da implementação do Bloco K e prorrogou o prazo para entrega ocorrendo em 2016. Então ficou como? De acordo com a ajuste CNF 17 de 2014, ela alterou aquela redação dita anteriormente e o Bloco K ficou previsto agora para entrega em 2016. A obrigatoriedade ficou estabelecida para as indústrias equiparadas, e ficou em aberto também para os contribuintes que o fisco pode achar melhor a entrega. Então, por exemplo, pode ser que atinge outros setores. Então, assim, a obrigatoriedade inicialmente começa das indústrias equiparadas, de acordo com o ajuste CNF 17 de 2014. A legislação paulista já reconheceu, dentro da portaria 137. Esse ajuste CNF 17, ela trouxe o seguinte ponto. Vamos ler aqui. A critério do fisco poderá ser exigido de contribuintes de outros setores. Então, é aqui que é o ponto. Então, até quando chegar em 2016, em janeiro, os fiscos estaduais, acontece o seguinte, os fiscos podem listar outras categorias para a obrigatoriedade do Bloco K. Então, não necessariamente será só de indústria equiparadas, dependerá muito das legislações de cada estado. Ok? Então, vamos iniciar aqui os registros do Bloco K. Lembrando também que o registro do Bloco K envolve outros registros que já existem dentro da FD ICMS-PI, como o 0200 e o 0210, que é o consumo específico padronizado. Então, vamos tratar aqui mais em diante o conceito de cada registro e esses dois registros, em que momento que eles estão elencados juntos com esses registros do Bloco K. Vamos iniciar aqui o CACEM, o registro aí de período de apuração do ICMS-PI. Inicialmente você informa a data inicial da apuração e a data final do período de apuração que se refere. Então, o que acontece? Esse registro deve ser informado por períodos.
de apuração dos tributos, do ICMS e do IPI. Pode acontecer que algum estado, dependendo da situação, ou uma legislação específica, pode exigir apurações menores. Então, cada apuração tem que ser registrado um K100. Então, se tiver 2 registros, por exemplo, aqueles casos de IPI que pode acontecer quinzenal, né, então seria 2 registros K100 para cada período. Tá? O próximo registro, que seria o estoque escriturado, será toda a movimentação, todos os itens que o contribuinte deve escriturar. Então, vai desde mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagens, produtos em processo, produtos acabados, subprodutos, né, e outros insumos que estão dentro desses estoques escriturados. Lembrando que parece muito com o inventário, o bloco H. Porém, como eu já dito no começo, o bloco H ela tem a sua particularidade de legislação do fisco na sua entrega, e já o K200 e o restante dos registros tem finalidade para a escrituração, do acompanhamento da produção do estoque. Como eu tinha dito que é indústrias equiparadas, se vocês observarem aí, tem mercadoria para revenda, propriamente para aquelas empresas equiparadas à indústria, né? Por exemplo, importadoras, ou então uma empresa que vende para indústrias, enfim. Um ponto também interessante aqui que deve ser observado, o estoque escriturado deve ser a data do estoque final. Então, ou seja, o que sobrou do estoque nas suas fases de produção. Então, por exemplo, matéria-prima foi enviado para a produção. Então, o que sobrou da matéria-prima? Então, K200 escriturado. Produto em processo, resultou a quantidade de produtos em processo, também deve ser escriturado. E assim por diante. O estoque escriturado também deve ser indicado de quem está em poder a produção, ou o material que foi enviado para a produção, se está em poder de terceiro, se está em poder do informante, se é propriedade de terceiro, em posse do informante, e assim por diante. Um outro registro também é o K220, que é outras movimentações internas entre mercadorias. Então, esses registros, essa movimentação não diz respeito ao K230 e nem ao K235, que eu vou vou comentar mais adiante. Essas informações, que quando eu falo outras movimentações internas, seriam movimentações que dentro de uma reclassificação de produtos. Um exemplo aí, a reclassificação de um produto de outro código em função do cliente a que se destina. K230, itens produzidos. Bom, falamos do K200, que é o estoque escriturado, e o K230, já como o próprio nome já disse, é os produzidos. Ou seja, já pelo nome, vocês devem observar aqui que é só os produtos acabados. Então, é os produtos em processo e produto acabado. Então, cuidado aqui quando fala produtos acabados, produto em processo, ele também pode-se dizer uma produção acabada. Ou seja, um produto que deu início na sua produção e ela terminou semi-acabado. Ela ainda foi para o produto final. Então, o que acontece? Os itens produzidos podem ser escriturados os produtos, podem não devem ser escriturados os produtos em processo e o produto acabado. Esses dois itens, elas devem ser referenciados pelo registro 0200, como vocês estão observando, que é o tipo 3 do campo, tipo do item do registro 0200 e o produto acabado, campo, tipo, item, registro 0200. Então, se vocês observar, aqui não vai outros produtos, outros itens cadastrados, como, por exemplo, matéria-prima, material de embalagem, intermediários, insumos. Esses não, esses só estão no K200. Agora, o K230 diz respeito a esses dois itens, tá? Outro ponto também que deve ser observado nesse registro K230 é a data de início da ordem de produção, a data início e a data de conclusão. Então, quando a empresa dá o início da ordem de produção, ela já tem as suas características do produto que vai ser elaborado, as suas fases, desde produtos em processo, produto acabado, e a data fim, a data de conclusão. Então, essas datas devem ser informadas dentro do K230, tá? O código da identificação do item produzido e o código da produção referenciado lá no registro 0200. E, importante também, como vocês veem grifado, a quantidade de produção acabada, tá? Então, por exemplo, ela produziu
100 produtos acabados, então deve ser registrada aí a quantidade do K230 de um produto X. E o outro registro, produtos em processo, né, onde você quantifica, né, tomar muito cuidado aqui, que seria produtos em processo até onde você pode quantificar. O produtos em processo que você ainda está em fase de produção, essa não. Essa você não registra no K230, somente aqueles que realmente você tem o resultado do processo, do produtos em processo. Passando adiante, temos o K235, que ele é filho do K230, ou seja, são os insumos efetivamente consumidos naqueles produtos que estão registrados no K230. Então vamos observar aqui, toda vez que ocorreu insumos da saída do estoque para a produção, desde a fase de elaboração ou então produtos acabados, então você tem que informar o que? A data da saída do estoque do produto, por exemplo, vamos pegar desde o início, a matéria-prima que saiu do estoque para começar a iniciar a produção. E ela tem a sua fase em produção em processo. Então, essa parte de produção em processo foi a primeira fase. Os insumos que foram consumidos, que é registrado no K230, são informados, esses insumos, no K235. Ok. Agora, quando começar o início do processo do produto acabado, você tem os insumos consumidos, aquele produtos em processo e mais outros insumos aí que complementam a finalização do produto. Então o K235 vai informar, vai ser os itens, né, dos produtos, matéria-prima, material intermediário, os insumos, produtos em processo para aquele 430 que é do produto final, né, e assim por diante. K250, que é a industrialização por terceiros, itens produzidos. O que acontece? Esse aqui é igual o K230, porém é quando você remete produtos para industrialização para terceiros. Então, o que acontece? Quando você remeteu esses produtos para industrialização a terceiros e a mercadoria voltou produzida por terceiros, você informa no K250. Com a data inicial, com a data do momento que voltou para o estabelecimento, né, proprietário do produto, do item, e os insumos consumidos naquela produção, nós informamos no K255. Né? Vamos olhar aqui. O K255 é como se fosse o K235, porém ele faz parte dos itens consumidos pelos terceiros. Então, assim, cuidado. O K255, os itens consumidos não podem ser de terceiros. Os itens consumidos têm que ser da propriedade do informante, o que vai fazer a escrituração do bloco K dentro da FD e CMS-IPI. Então, observando o K255, tem umas particularidades, que é a data de reconhecimento do consumo do insumo da quantidade produzidas do registro K250, o código do insumos do campo 2 lá do registro faz a referência do 0200, dos produtos cadastrados, a quantidade consumida e o código dos insumos, se for o caso, substituído. 0210 é o consumo específico padronizado. Esse aqui é da lista técnica dos produtos que são elaborados dentro da empresa, dentro de um estabelecimento aí que faz produção, uma indústria. Então, assim, todos os estabelecimentos que são uma indústria, que fabricam produtos, o que acontece? Esse registro ele tem a lista técnica de toda a produção da empresa. Então, esse é padronizado. Então, ela tem que refletir o registro K230 e o K235. O 0210, somente os itens, produtos em processo ou produto acabado. Então, vamos observar aqui, para ilustrar melhor, a hierarquia dos registros. Então, você tem lá o registro, o K100, que é a data de apuração, você tem o registro K200, que tem lá a escrituração do estoque. Aí você tem o K230, que é os itens produzidos, e os K235, que é os itens que consomem na produção, produtos acabados e os produtos final.
O K250, que é o produto, que é os itens da produção. Para terceiro, né, nós temos também o K255, que é a industrialização, os consumos dos insumos que foram enviados para terceiro. E tem o K220, que é outros itens de movimentação de dentro da empresa. Olhando aqui o K210, que é o consumo específico padronizado, que ela tem que fazer referência aí aos insumos efetivamente consumidos no K235, tá? O 0200, que é a referência dos produtos, de todos os itens em geral, que tanto faz para os produtos de entrada e saída. E lembrando que o K210 é os itens, os produtos acabados e os produtos em processo. Um exemplo prático para ficar bem ilustrado, vamos fazer aqui uma receita de pudim. Nós temos aí o registro, o 0200, que é o pudim, é o produto final, e temos os itens desse produto, que estaria também no registro 0200. E o registro, a receita do pudim seria o registro 0210, que é o consumo específico padronizado. Ao passo que todos esses produtos são registrados no 0200. Então, nós temos aqui toda a composição do pudim, leite condensado, ovos, né, etc. E a efetivação da produção do pudim, que seria no K230, o pudim pronto, né, e o registro K235, a composição efetiva que efetuou a produção do pudim. Temos as datas aí, etc. Ok? As referências para a produção do estoque, para o bloco K. Christian, eu tenho algumas dúvidas a respeito das informações obtidas agora. Sobre a lista técnica, ela tem que refletir o consumo efetivo da produção? Veja bem, Jair, a lista técnica, no modo geral, ela tem que refletir, sim, o consumo efetivo. Porém, existem contribuintes, empresas que trabalham com produção e não trabalha, varia a lista técnica, né? Por exemplo, ela tem pode até ter uma lista técnica, mas na sua produção começa a ter variações. O que acontece? Quando tem muitas variações, ela tem que estabelecer valores médios, né? E uma porcentagem como se diz, uma porcentagem de perdas. Então, é isso que o contribuinte tem que verificar. Então, se ele tem uma lista técnica e tem variações na sua produção efetiva, ele tem que estabelecer uma média. Tá certo. E referente à ordem de produção, que tem a ver com o K230, qual é a alternativa para as empresas que não utilizam essa ordem? Veja bem, Jairo, o registro K230, ele obriga, né? Ele tem os campos lá que você informa as datas da ordem de produção de início e de conclusão. É claro, existem empresas que não trabalham com ordem de produção, né? Tem uma outra forma de organização. Nesse caso, não é obrigatório informar a data de início e nem de fim da ordem de produção. O que acontece? O que se pode ser feito? O K230 pode ficar em branco, desde que você tenha o controle efetivo aí da saída dos estoques para a produção, né? A quantidade do K235, né? A quantidade produzida no K230 e, claro, a lista técnica 0210. E você também falou sobre outras movimentações internas que tem a ver com o registro K220. Você pode dar um exemplo para a gente? Um exemplo que eu posso dar, Jairo, assim, o K220, como o nome já fala, outras movimentações internas, é quando uma empresa reclassifica o código de um produto. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, uma empresa que vende mercadorias, né, vende um tipo de produto e esse produto é devolvido pelo cliente. E esse cliente devolveu por causa de um defeito, né, ela pegou um outro novo, ela teve aquela troca, né, troca por defeito. E esse produto com defeito, a empresa faz o quê? Ou ela pode ser que conserta, né, e nesse momento que ela conserta, ela tem um controle interno de recodificar. Então, por exemplo, o produto saiu com um código, vamos supor aqui, vamos colocar um código 10, né, venda do produto novo. Aí o cliente devolveu, né, que estava com defeito, e a empresa consertou esse produto
né, e já reclassificou. Código 15, produtos usados, recauchutados, que fala, né, aí o produto fica numa outra controle de estoque e pós-vendas. Então, aí ele vai classificar esse produto que já foi produzido no caso 230, que já foi registrado no 235, agora já vai estar no caso 220 com uma outra codificação para um outro estoque. Então, você já deve ter visto algum local vendendo produtos aqui como se diz assim, recauchutados, que fala, né? Então, esse produto praticamente ele já deve estar separado do estoque dos produtos são novos. Referente ao registro K250, remessa para industrialização para terceiros, deve haver ordem de produção? Veja, Jairo, o K250 e o K255, que são os produtos consumidos para terceiros, não exige a ordem de produção. Então, o que acontece? Quando o reconhecimento, até para registrar o K250 e o K255, é no momento do retorno da mercadoria, onde você tem os dados das informações que realmente foi efetivado a produção no terceiros. Então, se o terceiro está ainda em elaboração, né, você não tem ainda a quantificação dela. Então, aí nesse momento você não vai informar no K250. No momento que efetivamente foi registrado, foi produzido e o terceiro está te retornando, aí é o momento que você faz o registro do K250 e o K255, que são os itens que foram compostos no K250. Ótimo. Bom, e o que vale para as empresas e para os profissionais da contabilidade é referente à data. Quando entra em vigor? Veja, Jairo, então está previsto em 2016. A expectativa é em 2016. Não tem um mês especificando a legislação. Vamos aguardar que se saia uma norma, uma disciplina no fisco estadual, a disciplina um mês efetiva aí da exigência do Bloco K. Tá certo, então. Agradeço a você, Christian, pela explanação e o agradecimento em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo ter efetuado esse convite e em nome da Contimatic estamos à disposição a esclarecer as dúvidas em relação a toda a área fiscal, contábil, enfim. Por hoje é só. Aos nossos convidados, obrigada pela presença. E não deixe de acompanhar todas as informações do setor contábil no jornal do CRC-SP e também no CRC-SP Debate. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.